é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia! O programa SOS Guará recebeu uma denúncia dos moradores da Forquilha de que 2 terrenos que ficam atrás do condomínio Manacás estão cheios de lixo e tomados pelo mato. O descaso dos proprietários dos terrenos está atraindo ratos e baratas para o condomínio e ameaçando a saúde da comunidade. Um esgoto a céu aberto completa o quadro de abandono no bairro. A denúncia partiu dos moradores da Forquilha, que estão reclamando desses 2 terrenos que ficam nos fundos do condomínio Manacás. Aqui, as reclamações são diversas: lixo, esgoto, mosquitos, mato. Dona Maria, que mora no bloco 35 do condomínio, diz que os terrenos são criadouros de ratos e tem medo das doenças que podem ser transmitidas. Barata, muriçoca, aí tá morrendo aí, a gente está sendo prejudicado. Esse dia mesmo a gente vinha da igreja ali, a gente ficou com medo de chegar até ali perto. Viemos por outra rua porque a gente ficou com medo de passar. Não tem segurança. No bloco 53, os moradores tiveram que se reunir para fazer essa galeria no condomínio. Aqui, quando chove, a água e o esgoto jorram como um rio. Depois da chuva, o limo e o mau cheiro é quem aparecem no local. Isso aqui já há bastante tempo, a água incomoda, as pessoas viciadas, praga, muriçoca. Nós temos bastante famílias, crianças, que com esse cheiro aí horrível tem incomodado a gente. Nos terrenos, o que vimos é muito mato, esgoto, lixo. Por aqui tem de tudo: colchão velho, resto de sofá, até a placa que servia de aviso para não colocar lixo no terreno está assim, no lixo. Os comerciantes e moradores do local se viram obrigados a colocarem placas para evitar que a água da chuva e esgoto entre nas lojas e casas. Vem a água daqui, vem água de todo, a água vem tudo daqui. Quando alaga, a água fica aqui, tudo cheio. O pessoal, todo mundo corre para botar suas grades porque alaga as lojas. Essa água podre que vem de bicho, tudo vem para cá. Fica mesmo um rio. Se vocês verem, no dia que chove. Além do lixo, esgoto e mau cheiro, os terrenos servem de abrigo para bandidos, que se escondem depois da prática de assaltos na região. Segundo Otávio, a insegurança no local está demais e a polícia não faz nada. Eles fazem o assalto na estrada da Maioba e pulam o terreno para sair lá na frente, para se esconderem. Termina hoje o prazo para que o contribuinte efetue o pagamento do IPTU 2013 com desconto de 15% pela cota única. O prazo é válido também para o vencimento da primeira parcela aos que optarem pelo pagamento em 8 vezes. A medida adotada pela Prefeitura de São Luís foi por conta do ponto facultativo decretado aos órgãos municipais na sexta-feira. O boleto para pagamento pode ser retirado no portal da Prefeitura www.saoluís.ma.gov.br. No Turu, os moradores reclamam da falta de infraestrutura. Vários terrenos viraram depósito de lixo e esconderijo para criminosos. Além da insegurança no bairro, em algumas partes não existem calçadas. Isso sem falar nos buracos nas ruas que trazem prejuízos ao comércio local e atrapalham o trânsito. Logo na entrada da rua Capitão Calixto, no bairro Turu, um grande buraco é o cartão de visita aos pedestres e motoristas. Neste ponto, o asfalto cedeu, dando espaço a uma cratera no meio da rua. Para evitar acidentes, os próprios moradores improvisaram a sinalização com estruturas de concreto. Quem precisa passar pelo local todos os dias só tem motivos para reclamar. Acidentes, engarrafamento, batida, confusão. Tudo por conta desses pequenos buracos que tem aqui. Coisa fácil de resolver. É coisa fácil de resolver, entendeu? E não é só os buracos, você tem que parar, tem que reduzir a velocidade. Aí vem o assaltante, né? E acontece aquilo que, infelizmente, como acontece em toda a parte. Mas tem que ver isso aí.
Outro ponto crítico é a Rua Nova. Apesar do nome, os problemas são muito antigos. Por aqui, além dos buracos, o esgoto corre livremente pela via, por um percurso que parece não ter fim. As calçadas estão tomadas pelo mato e os pedestres que passam pelo lugar têm que disputar o espaço com os carros. Os terrenos abandonados servem como depósito de lixo e esconderijo para criminosos. Muita gente quebra mola de carro, o pessoal vai reclamando aí de assalto aqui devido à buraqueira, porque o carro passa em baixa velocidade, vão assaltando pessoas com moto, gente andando com a própria faca e tá isso, até a segurança tá precária. Tá muito arriscado. Segundo a Prefeitura de São Luís, foram realizados os serviços de recuperação e mapeamento dos corredores de ônibus no bairro, mas que a pavimentação ainda depende do processo licitatório. E assim que a Prefeitura mandar recuperar aquela área, nós vamos mostrar aqui no SOS Guará, porque essa não é a primeira vez que mostramos a buraqueira no bairro e até agora a Prefeitura não fez nada. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós, 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. E ainda hoje você vai saber quais os seus direitos para você que está inadimplente no quadro Consumir é Legal. E no próximo bloco, as reclamações dos moradores da Alemanha com as obras do Parque Rio Anil. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará e vamos mostrar agora que os funcionários das agências bancárias do Maranhão convivem diariamente com a falta de segurança. Os casos de assaltos aumentaram principalmente no interior do estado. De janeiro a maio deste ano foram registrados 5 assaltos. 2 assaltantes de bancos foram mortos nesta semana na cidade de Formosa da Serra Negra, a 481 quilômetros de São Luís, depois de serem surpreendidos por policiais militares quando tentaram explodir caixas eletrônicos do Bradesco na cidade. 2 assaltantes conseguiram fugir. A falta de segurança em agências bancárias do Maranhão é denunciada pelos clientes. Quando eles vêm botar dinheiro aí que eles pedem segurança para o banco, mas não, os usuários não têm segurança de jeito nenhum. Segundo dados do Sindicato dos Bancários, entre janeiro e maio deste ano, 3 assaltos a bancos foram realizados no estado, 1 em São Luís e 2 no interior. Foram 15 arrombamentos em caixas eletrônicos, todos no interior do Maranhão. 6 tentativas de assalto e arrombamento, também ocorridos nas cidades do interior. A preocupação do Sindicato dos Bancários é com a crescente onda de violência em que muitos funcionários sofrem quando são vítimas desses crimes. Nós temos um número muito grande de bancários que estão afastados, que sofrem transtornos mentais e psicológicos, traumas, por causa dessas ações. A gente já vive sobressaltado nas agências, principalmente do interior do estado, cobrança de metas de resultados, golpistas, estelionatários, e tem mais essa ação dessas quadrilhas que deixam mesmo os bancários sobressaltados. Das 24 ocorrências registradas nos 5 primeiros meses deste ano, 23 foram no interior do estado. Os bandidos utilizam principalmente dinamite para explodir caixas eletrônicos e agências bancárias e aproveitam também o baixo efetivo da polícia para realizar as ações criminosas. Nós acreditamos que, por causa dessa facilidade do clima de impunidade mesmo que existe no interior do estado, essas quadrilhas que vêm inclusive de outros estados vêm fazendo esse tipo de ação aqui no estado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais informa que uma equipe técnica já está analisando a mudança na coloração da água da Lagoa da Jansen, denunciada na semana passada. A SEMA trabalha para esclarecer o fenômeno e nega que o problema esteja relacionado a esgoto sanitário e proliferação de algas. Segundo os técnicos, as chuvas dos últimos dias e as marés de lua cheia contribuíram para que a troca de água na lagoa não acontecesse em sua plenitude. Moradores do bairro Alemanha, que foram contemplados com o projeto Parque Rio Anil 1, reclamam que alguns serviços nos imóveis que foram incluídos na planilha de custos não foram realizados. Eles também denunciam que algumas casas não têm condições de reformas e precisam ser substituídas.
Moradores do bairro da Alemanha, atendidos pelo PAC Rio Anil 1, estão insatisfeitos com os serviços que deveriam ser realizados nas residências. Os benefícios são executados por 2 construtoras, mas elas não estariam conferindo com a planilha de custos. As empresas que aqui chegaram, contratadas pela CECID, já encerraram o prazo de entrega das obras e, no entanto, não estão convencendo a comunidade. Seu Francisco conta que na casa dele foi trocado o telhado e feita a pintura na fachada, mas na planilha das construtoras foram inclusas 2 portas, que segundo ele, na casa, elas nunca foram colocadas. Nós pedimos, foi a calha lá no fundo, eles fizeram. E o reboco, que tiraram não sei quantos metros, que não sei o quê, aí o reboco estava batendo, estava fofo e estava aquele pedacinho. Também não foi a parede toda, não. Entendeu? Foi os pedacinhos. Portas eles colocaram? Não colocaram porta nenhuma. Quantas portas eles colocaram? Nenhuma. Uma outra reclamação é que várias casas não têm condições de serem reformadas. Dona Celestina é uma dessas pessoas que precisa ter a casa substituída. Nunca ninguém veio fazer nada. E quando a senhora vai na secretaria, o que eles falam para a senhora? Eles falam só para me esperar que eles venham fazer. E até agora nunca ninguém fez nada. Estou aqui, a casa está caindo. As paredes caindo, inclusive aqui tem essa parede. São cerca de 90 unidades habitacionais que precisam ser substituídas. A verba já foi repassada para a Secretaria das Cidades, mas até agora os moradores não tiveram acesso e continuam residindo no improviso. A verba é de R$ 3.500.000. Nós recebemos, de fato, como mostra esse documento, uma reclamação específica do Conselho Comunitário de Segurança do bairro da Alemanha. Quando recebemos isso aqui, foi até nos informado através da própria Caixa Econômica. Recebemos essa informação dia 19 de março e no dia 20 de março nós criamos aqui uma comissão interna formada por técnicos nossos na área de engenharia e assistente social, para que fossem junto com a equipe da Caixa e a presença inclusive do pessoal do Conselho para constatar se de fato confirmava as informações contidas no documento. A princípio ele faz uma reclamação de apenas poucas casas, 8 casas, e nós fomos lá para constatar essa situação nas 8 casas. A situação até então não foi nos passado nenhuma irregularidade, a própria Caixa não constatou nenhuma irregularidade. Evidentemente nós precisamos fazer a apuração das outras demais casas, como estamos fazendo. Sobre essas denúncias feitas pelos moradores, o coordenador do projeto PAC Rio Anil da Secretaria de Cidades, a CECID, esclarece que assinou esta ordem para apurar essas denúncias. Essa ordem de serviço foi justamente designando 4 servidores nossos com o objetivo de apurar essas denúncias. Ele fez a denúncia, deu entrada na Caixa dia 19, eu tive conhecimento no dia 20, e no próprio dia 20 nós criamos esse grupo aqui para apurar essas denúncias no local, com a presença inclusive dele lá, da presidência e dos demais membros do Conselho. E no próximo bloco, o nosso consultor jurídico, Eric Abdala Brito, vai tirar as dúvidas sobre o que pode e o que não pode na hora da cobrança. Voltamos daqui a pouco. O percentual de famílias endividadas em maio chegou a 64,3% e aumentou em relação a abril, quando o percentual alcançou 62,9%. As dívidas englobam cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, entre outros. Apesar da inadimplência, o crédito também aumentou no último mês. A demanda do consumidor por crédito mostrou alta de 5,8% no primeiro trimestre de 2013, em relação a 2012. Nos 3 primeiros meses de 2012, o crédito havia recuado 6,8% na comparação anual, em meio a elevado endividamento dos consumidores e inadimplência em alta. A maior procura por crédito partiu dos consumidores com menor renda.
Aqueles que ganham até R$ 500 mensais foram responsáveis por uma alta de 12,2% na demanda por crédito no trimestre passado. Já os que recebem entre R$ 500 e R$ 1.000 aumentaram a procura por crédito em 8,2% no período. Em contrapartida, consumidores com renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 10.000 diminuíram a busca por crédito em 0,2%. Já as vendas no comércio cresceram 12,38% na comparação com o ano passado, a maior alta dos últimos 12 meses. O dado se refere a volumes de venda a prazo, ou seja, com crédito. As vendas em abril registraram aumento de 10,22%. Já no acumulado do primeiro trimestre, o crescimento das vendas no comércio varejista é de 9,16%. Em contrapartida, a taxa de inadimplência do consumidor no comércio varejista brasileiro cresceu 10,58%. O resultado aponta para a aceleração do calote em relação a abril, quando o aumento da inadimplência havia sido de 6,65%, também na comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro trimestre de 2013, a inadimplência acumula alta de 9,68% em relação a 2013. Segundo pesquisa divulgada pela Boa Vista Serviços, as principais causas de inadimplência no Brasil são o desemprego e o descontrole financeiro. O desemprego responde por 31% dos casos de inadimplência, seguido do descontrole financeiro com 26%. E empréstimo em nome de terceiros aparece em terceiro lugar com 10%. O desemprego é a maior causa entre os consumidores que ganham renda familiar de até 3 salários mínimos, com 39%. Entre os consumidores que ganham entre 3 e 10 salários mínimos, o principal motivo é o descontrole financeiro, com 28%. Mesma causa declarada nas faixas acima de 10 salários. Mais da metade dos inadimplentes, 55%, declararam que possuem uma conta em atraso, o que causou a restrição ao crédito. 30% dizem estar com 2 ou 3 contas em atraso. E 15% estão inadimplentes em 4 contas ou mais. O que pouca gente sabe é que, mesmo inadimplente, o consumidor tem direitos e é protegido em determinadas situações. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o nosso consultor jurídico, Éric Abdala Brito. Tudo bem, querido? Bom dia, Mônica. Tudo bem? Vamos começar então mais um quadro, Consumir é Legal. Nosso quadro Consumir é Legal acontece toda segunda-feira. Éric, o consumidor, ao ser cobrado por suas dívidas, não pode ser exposto ao ridículo nem ser submetido a qualquer tipo de ameaça ou constrangimento ilegal. Está sabendo disso? Será que o consumidor sabe disso? Que tem uma lei que o protege? É isso mesmo, Mônica. Poucos consumidores realmente sabem que não podem ter sua honra, sua boa fama e sua vida privada expostas ou ameaçadas ou violadas. Porque cada consumidor tem uma garantia fundamental aí com relação à sua intimidade e sua vida privada, que é algo garantido por nossa Constituição Federal. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante também, em igual sentido à Constituição, que a entidade credora ela tem que obedecer certos ditames na hora de cobrar aquela determinada dívida perante aquele consumidor inadimplente. Então, assim, a cobrança deve ser diretamente ao consumidor, seja por telefone ou seja por envio de carta escrita para a sua residência, mas que de forma que aquela mensagem daquela cobrança seja bem clara, com valores certos, vencimentos certos e, inclusive, contatos para que o consumidor possa procurar aí, quem sabe, renegociar a sua dívida ou até quitá-la por inteiro. Essa cobrança deve ser feita em horário comercial, né? E, como você disse, não deve ser feita a terceiros. Então, não vale chegar no bairro e começar a dizer que o cara está devendo para os vizinhos, ou ligar para a empresa e falar para o funcionário, para um amigo, um colega de trabalho que ele está devendo, enfim. Isso aí já caracteriza um comportamento abusivo por parte desse cobrador? Com certeza. Aí você citou aí exemplos de cobranças totalmente abusivas, né? Principalmente o que a gente vê mais na prática é ligações para os seus locais de trabalho, expondo o trabalhador, no caso ali no seu ambiente ali profissional, a situações ridículas e lesivas à sua moral. Tendo em vista que, se ele é inadimplente, digamos assim, a mensagem deve ser repassada diretamente a ele enquanto consumidor. Então,
é praticamente vedado a questão de ligações diretas ao ambiente de trabalho dele. Muito menos divulgações, digamos assim, de listas de inadimplentes por aquele comerciante ou aquele fornecedor, e também essa situação que você citou de divulgação da dívida no bairro, ou então qualquer ambiente em que frequente o inadimplente. Qual é o direito do consumidor quando a empresa faz uma cobrança indevida? Bom, se ficar caracterizado o que a gente chama do dano propriamente dito, ele teria direito aí a uma indenização por dano moral, porque já é mais hoje em dia que pacificado nas decisões dos tribunais que a inscrição indevida nos bancos, nos cadastros de inadimplentes, como SPC, Serasa, se ela realmente foi indevida, ela caracteriza aí um direito do consumidor de ser reparado civilmente por conta daquele dano moral que ele sofreu. Mas é claro, um serviço que não foi realizado. Um serviço que não foi realizado. Então, assim, ele pode consultar perante o Serasa ou perante o SPC, ou então perante o CADIM, ou seja, os bancos, de uma forma geral, que mantêm esses cadastros de inadimplência, pode consultar e, demonstrando ali o extrato que se trata de uma dívida indevida, ele tem condição, sim, de solicitar, além do cancelamento da inscrição, da baixa, ele pode postular a questão da indenização por dano moral, aí seria diretamente na justiça, pelos juizados especiais, ou então pela justiça comum mesmo. Agora, tem também aquelas questões de repetição de indébito, né, que você paga um valor que, na verdade, pela legislação é considerado de indébito, ou seja, não seria devido para você, mas você pagou. Que aí o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 42, dá direito a você ser restituído em dobro daquele valor que você pagou, mais correção monetária, incidente sobre o total do valor. Quando a empresa cobra por uma conta que você já quitou, você pode processá-la por danos morais? Pode. Bom, mas aí pode, porém ele precisa, digamos assim, precisa que ele demonstre, o consumidor demonstre que não se tratou de engano justificável, ou seja, ele precisa também procurar os canais de atendimento daquela empresa para demonstrar que realmente houve um ato ilícito da empresa também, em que ele demonstrou o comprovante de pagamento, avisou da data da compra, o valor que foi pago direitinho, e mesmo assim a empresa persiste em cobrá-lo, persiste na cobrança, mesmo sabendo de que aquilo ali já foi quitado. Em relação ao SPC e ao Serasa, quando é que é legal o nome do consumidor ser incluído nesse serviço e o que ele tem que fazer para tirá-los de lá depois? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele delimita o tempo que o consumidor, por aquela determinada dívida, pode permanecer ali negativado, né? Ou seja, o prazo máximo é de 5 anos. Então, independentemente ou não do pagamento daquela dívida, o consumidor, por aquela inscrição, aquela específica inscrição vencida, digamos assim, ele só pode permanecer 5 anos naquele banco de cadastros. Após 5 anos, ele pode ter seu nome e seus dados retirados automaticamente. Se não for retirados, ele pode, inclusive, se dirigir ao SPC e Serasa e pedir a questão da própria baixa, da negativação, ou então se reportar diretamente ao comerciante ou ao fornecedor que o negativou. Se esgotadas todas essas tentativas, ele não obtiver êxito naquela retirada do nome, ele pode estar postulando essa retirada perante a Justiça. Ok, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado, Mônica, mais uma vez. Guardo você na próxima segunda-feira. Estamos aqui. O SOS Guará se despede por aqui. Voltamos a nos encontrar amanhã às 6 da manhã. Para fazer a sua denúncia, é só ligar para a gente, 3194-1980, 9194-6774 ou envie o e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela audiência e até amanhã.